Salve simpatia, espero que esteja tudo bem com você. Hoje eu quero falar contigo sobre a oportunidade do Natal. Você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, eu penso que você deve ter na sua mente uma personalidade imensa. Todas as descobertas que já foram feitas, com toda a abrangência dos estudos astronômicos, a gente sabe que o universo tem dimensões aí incalculáveis e ele está em expansão. Imagina a grandeza de um Deus para alinhar a órbita dos planetas, para manter a força de atração e aí de repulsão entre os elementos. Os filósofos pensaram sobre a realidade da gente reduzir tudo e chegar num motor que não pode ser movido por ninguém. Um motor que é a causa primeira de todas as coisas, que damos o nome de Deus. Se Deus é tão grande, se Ele tem todo esse potencial energético para mover os oceanos, mover os planetas e para organizar as situações e fazer as coisas existirem através do nada, imagina a quantidade de energia, envolvida aí no cosmos, a quantidade de energia envolvida para a manutenção de todo esse sistema que a gente conhece e que a gente desconhece. A grandeza do Natal está que todo este potencial energético se reduziu, se compactou em uma criancinha que precisou de tapinhas iniciais no bumbum para ter um pouquinho de energia, respirar e começar uma jornada entre os seres humanos. Deus eterno virou uma criancinha para conhecer como é que nós vivemos. Você pode pensar também que Deus é um ser livre. Ele manda em tudo e não é mandado em nada, não é mandado por ninguém. Um ser livre que tem então toda a condição de escolha e, portanto, por conta desta liberdade absoluta, é independente. Na grandeza do Natal, este ser imenso, independente, determinador de todas as coisas, se sujeita a uma família humilde, fica restrito a um espaço, a um modo de vida, a um costume, a uma tradição, às orientações da sua mãe, do seu pai. O Deus Supremo, agora sujeito para identificar-se com a humanidade. Pense então nesse ser criador dos céus e da terra, supremo, absoluto, soberano, incomparável, um viajante das galáxias que pela sua natureza onipresente pode estar em todo lugar, agora presente num lugar restrito, talvez uma gruta, uma manjedoura, num lugar frio, que era um lugar, não um lugar. Afinal de contas, em cada um dos lugares que seus pais procuraram, diz a história bíblica, eles não encontraram um lugar para o bebê. É importante eu falar isso para você e compartilhar estas percepções iniciais, porque a verdade do Natal é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que Deus desceu do seu trono para estar com a humanidade, saber como a humanidade vive, poder falar das nossas questões de cátedra, conhecer as nossas questões ao vivo, relacionar-se conosco, não na base da teoria, ou não numa base que a gente pudesse dizer, o Senhor está fácil, o Senhor está aí no trono. O Rei eterno, imortal, invisível, mas real, agora presente conosco, agora presente na humanidade, podendo ser visualizado no seio daquela humilde família. Agora, o Rei eterno, com a sua existência limitada, dando um tempo na Terra de 33 anos para poder morrer por nós. O Rei eterno e imortal, agora numa experiência temporal, curta e com um fim doloroso, que é nos substituir. O Natal, portanto, é esta grande oportunidade
essa grande oportunidade histórica de entendermos a grandeza de Deus, restringindo-se a um local e data. É a grande sacada de Deus, a grande investida de Deus, vivendo o que nós vivemos, sabendo o que nós sabemos, sendo o que nós somos, para que a partir da nossa identificação com Ele, com esta grande oportunidade que é a visita do Senhor, nós podemos nos tornar aquilo que Ele é. Na narrativa do Natal, a Bíblia fala em Lucas, capítulo 2, a seguinte história. De repente, diz o versículo 13 de Lucas 2, uma grande multidão dos exércitos celestiais apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram, foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos se aconteceu exatamente como nos foi dito. Então correram até Belém e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos ouviram os pastores e ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e refletia no seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Digo para você que a encarnação é a grande oportunidade da humanidade, a oportunidade de nos identificarmos com Deus. E oportunidades não podem ser desperdiçadas. Para que este Natal traga um verdadeiro presente para você. E para que este presente faça toda a diferença, não como aqueles presentes de amigo secreto, de quem te deu uma saboneteira, de quem te deu um daqueles cachorrinhos que ficam balançando a orelha, um presente legítimo, que impacta e que transforma a sua vida. Você não pode desperdiçar esta oportunidade. Nós temos aqui, neste episódio, um bom exemplo de como não desperdiçar oportunidades, como reconhecer uma oportunidade legítima. Afinal de contas, o anjo revelou-se aos pastores, casta desprezível daquela sociedade, grupo social sem nada a contribuir, gente desqualificada que tinha na vida, restou-lhes apenas cuidar de ovelhas no campo de noite. O nobre trabalho de pegar um bichinho que caiu num buraco. Aqueles homens eram desprezados, aqueles homens quando chegavam no mercado, o pessoal virava o nariz, aqueles fedidos estão aí. E Deus escolhe não os nobres, Deus não escolhe se revelar no Senado romano, o império da época, Deus escolhe não se revelar diante do templo para os sacerdotes, Deus não quer se revelar para os detentores da economia de então, por conta da captação de tributos. Não, Deus se revela para os simples. Isso é uma grande oportunidade, a oportunidade real de um evangelho que é democrático, que é abrangente, que é do preto, que é do branco, que é do homem e da mulher, do rico e do pobre. A oportunidade real de um evangelho de um Deus que diz: estou criando uma família para mim, venham ao meu encontro, esvaziem-se do seu orgulho, porque eu me esvaziei de qualquer possibilidade de você me rotular de orgulhoso. Deus se esvaziou e dá uma grande oportunidade que não pode ser desperdiçada, e estes homens não desperdiçaram a oportunidade. Receberam a mensagem celestial, o céu parou, anjos lhes anunciaram, e eles, unindo emoção com razão, conversaram entre si. Em primeiro lugar, para você não desperdiçar a oportunidade, troque uma ideia com quem já teve esta mesma revelação. Assim como um pastor podia achar assim: acho que eu tomei uma cana a mais, aqui estou vendo o anjo, e ele conversou com seu amigo para tirar a dúvida. Converse com alguém que já ouviu de Deus, que já tem mais intimidade de Deus. Caminhe junto, caminhe em comunhão.
Uma igreja vai ser muito favorável para você. Gente que já sentiu a doce voz do Senhor, que já entendeu a grandeza deste amor e que agora investe parte do seu tempo em servir ao Senhor e de alguma maneira estar alinhado com aquilo que Deus quer. Verso número 16 de Lucas 2 diz que os pastores falaram uns aos outros e saíram correndo. Se em primeiro lugar você precisa conversar e conviver com pessoas que conhecem a Deus, em segundo lugar você precisa priorizar. Nossa vida é corrida, somos muito ocupados, nossa cidade nos suga, nossa sociedade é uma sociedade da velocidade, estamos especialistas em velocidade que rouba-nos inclusive a paz e rouba-nos a saúde, então sempre teremos alguma coisa para fazer. Mas em Lucas capítulo 2, versículo 16, nós observamos aqui um detalhe muito importante. Após conversarem-se entre si, eles saem imediatamente para o encontro de Jesus. Você precisa escolher o que é prioridade na sua vida. Você precisa colocar alguma coisa de lado e entender o que é urgente, o que é importante, entender o que agrega valor, o que não agrega valor. E sabe de uma coisa? Jesus, depois que saiu daquela condição de bebê, cresceu, tornou-se um grande mestre, ensinou muitas coisas, falou uma verdade que nunca poderá ser desprezada. Ele disse assim: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Prioridade. Prioridade era o encontro de Jesus, não negar a Jesus para que ele não te negue. E assim você aproveita bem a oportunidade, caminhando junto com quem tem a mesma fé, priorizando Jesus, indo correndo ao encontro dele. E assim, recomeçando a sua vida. O versículo número 17 mostra que aqueles pastores, aqueles homens, eles chegaram ali e encontraram aquela família humilde, simples, desprezada também, e puderam compartilhar com eles e puderam vivenciar a condição de ser parte da história, daquilo que Deus está fazendo na história maior da humanidade. Sabe? Aproveitar a oportunidade é entender que tem uma história sendo escrita e você pode ser parte dessa história. Aproveitar a oportunidade de incluir-se naquilo que Deus está fazendo. Aqueles homens, eles se incluíram, eles foram inclusos e não desprezaram este privilégio. Foram ao encontro de Maria, de José, viveram novas emoções, saíram da rotina dos seus trabalhos e começaram uma nova vida e também propuseram nova vida para aquele jovem casal. Sabe por quê? É fundamental você perceber isso, que o evangelho não é das celebridades e nem das grandes celebrações. O evangelho é da vida de intimidade. Os holofotes, eles criam cordinhas para suspender marionetes no ar, sem base por baixo, que a qualquer momento corta-se a corda e essas peças caem. Deus não lançou um holofote sobre Jesus para que aquela família ficasse fascinada. Não. Deus lançou bases sólidas. Por isso cria o relacionamento, por isso os pastores vão lá, conversam, confortam, explicam, ensinam, compartilham. Olha, aquilo que vocês receberam, nós recebemos também. E neste compartilhar, as duas partes saem enriquecidas. Não desperdice a oportunidade. Faça parte da história de que Deus está escrevendo. Uma história com bases, que leve em conta aquilo que outras pessoas viveram, que leva em conta aquilo que as pessoas estão vivendo, que compartilha e que um ajuda o outro a crescer e caminham em comunhão. Você precisa priorizar a Jesus, precisa juntar-se a pessoas que tiveram essa mesma experiência, precisa fazer parte de uma nova história, assim você não desperdiça o grande privilégio do Natal. Finalmente, para não desperdiçar este grande presente, esta grande oportunidade, para aproveitar ao máximo esta beleza que Deus propõe para nós e que transforma a nossa vida, é preciso voltar para a vida, agora com Jesus. O texto
termina dizendo que depois da grande alegria experimentada, eu leio para você no verso número 20, os pastores voltaram glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que tinham visto, ouvido e o que lhes fora dito. Eu queria falar para você de um evangelho que te leva para o mundo das fadas, que te leva para o mundo dos pôneis. Não dos pôneis malditos, não. Um mundo bonito, colorido, cheio de arco-íris, com casas feitas de doce e biscoito. Mas o evangelho não é nada disso. O evangelho é viver essa vida neste mundo onde a gente tem aflições. É viver os desafios da empresa, do mercado, do sistema, dos estudos, da cidade. Mas agora com um novo coração. Agora com uma nova experiência e com uma nova vida. Aproveite a oportunidade, voltando para a sua vida, voltando para a sua casa, voltando para os seus, cheio de alegria, com o coração transformado. Aqueles pastores voltaram para o campo para cuidar das ovelhas, louvando e glorificando a Deus. Aproveite a oportunidade para ter seu coração transformado, deixar de lado toda a amargura e viver a vida plena e abundante em Cristo Jesus. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A minha fala para você é que o Natal é o grande presente de Deus. É a grande identificação e um passo de honestidade de Deus para fazer o jogo ser limpo, ser correto, ser justo, ser dentro de regras e critérios, para ninguém poder questionar e duvidar. O Natal é a grande oportunidade, o grande presente de Deus para a humanidade. Presente este que pode ser aproveitado ou desperdiçado. Você escolhe. Você vai aproveitar ou desperdiçar? Espero em Deus que você aproveite e que no desfrutar deste grande presente de Deus, sua vida transformada, leve você a experiências e sentimentos nunca antes vividos. E presenteado por Deus, você volte para os seus afazeres, para o seu dia a dia, para os seus, cheio de cântico na boca, com um sorriso no rosto, cheio de alegria e esperança no coração, porque este Jesus que nasceu, ensinou, viveu, morreu em nosso lugar, mas não deixou-nos desesperançados. Disse: na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês. Morreu sim, ressuscitou e hoje vive, para que a gente viva junto com Ele. Que Deus te abençoe. Que você siga em frente, aproveitando o nascimento de Jesus e enriquecido por este presente de Deus, aproveitando ao máximo essa gloriosa oportunidade que Deus nos dá. Vejo você em breve.